Bom dia, que Deus abençoe a todos, recebam a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Está começando mais um Manhã com Jesus, nosso encontro marcado, onde todos os dias nós temos uma palavra de Deus para guiar, para nos direcionar, para nos apontar um caminho, para que o nosso dia seja abençoado, seja guiado pela presença de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos da direção do Senhor. Nenhum homem ele pode guiar sua própria vida pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria sabedoria. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que o nosso dia seja guiado por Deus e nós possamos desfrutar da presença de Deus, desfrutar da paz, da alegria que excede todo entendimento, que só pode vir de Jesus. Essa foi uma palavra que o próprio Jesus deixou para o nosso coração, que Ele não nos dá a paz como o mundo a dá, mas Ele nos dá a paz dEle, a paz que excede todo o entendimento, para que nós tenhamos paz, tenhamos alegria e tenhamos felicidade. No vídeo de hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre um tema: o que é o pecado? Como nos livrar dessa prática tão destrutiva para a nossa vida? Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto que está lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, no versículo de número 23. Acompanha comigo a leitura da palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma palavra para nós refletirmos, para nós pensarmos e meditarmos nesta manhã, começarmos o nosso dia, porque o apóstolo Paulo está ensinando o povo ali de Roma, instruindo os servos de Deus acerca do que o pecado traz, dos frutos do pecado. E ele está dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, existe um pagamento para todo aquele que comete o pecado. E o que é o pecado, evangelista Aguinaldo? O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é algo que não é intencional. Pecado é aquilo que eu faço sem intenção de fazer. Ou seja, eu cometi um erro, eu cometi uma transgressão. Foi o que nós falamos no vídeo de sábado. Então eu cometi uma transgressão. Só que o contrário da transgressão, a transgressão é o ato intencional de infringir a lei, de desobedecer. Isso é transgressão. O pecado é infringir a lei ou transgredir a lei sem intenção. Ou seja, eu estava fazendo uma coisa, de repente eu cometi o erro, eu transgredi a lei, eu desobedeci ao Senhor. E quando eu me dei conta, eu me desperto e digo: nossa, eu fiz errado, ou eu pequei. Isso é pecado. O pecado é o ato de desobedecer a Deus ou de fazer algo que vai contra as leis do Senhor, só que não intencionalmente. De repente eu fiz e depois que eu percebi que tinha feito, ou depois que eu vi que eu tinha errado, que eu tinha transgredido, que eu tinha desobedecido ao Senhor, que eu fiz algo que não agrada ao coração do Senhor, esse é o pecado. O pecado é fazer sem intenção. Mas Paulo está dizendo e ensinando a igreja de Roma que mesmo que esse ato não foi projetado, ele tem um salário, ele tem um pagamento. E Paulo está dizendo que o salário, o pagamento pelo pecado que as pessoas cometem é a morte. E que morte é essa, evangelista Aguinaldo, que Paulo está falando? A primeira morte é no espírito. É aquela pessoa que de repente agora ela começa a não atentar-se para a lei de Deus, porque quando nós começamos a infringir a lei do Senhor sem intenção, isso significa que eu não estou dedicando tempo a aprender a lei de Deus e gravá-la no meu coração. Então quando eu faço, de repente depois eu percebo que eu errei, que eu fiz errado, que eu pequei. Isso quer dizer que eu não estou dedicando tempo para aprender as leis de Deus, para meditar na palavra do Senhor, para guardar a palavra de Deus no meu coração. Então eu vivo constantemente cometendo pecado,
cometendo o erro, transgredindo a lei do Senhor, mesmo que sem intenção. Só que mesmo que eu não tenha intenção de transgredir, de pecar, tem um salário. E Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. E a primeira morte é no espírito. Como assim, evangelista Aguinaldo? A pessoa começa a desanimar de oração, desanimar-se de orar, desanimar-se de ir para a igreja, desanimar-se de buscar a presença de Deus. Ela começa a não ter mais amor, não ter mais prazer em estar nos cultos, em estar na casa de Deus, em estar na presença do Senhor. Ela começa a não ter mais prazer em ler a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus. Isso é um sinal categórico de que a pessoa está morrendo espiritualmente. É o que Paulo está dizendo. O salário do pecado é a morte. E qual que é o pecado aqui em questão que Paulo está dizendo? Desprezar a palavra de Deus. Desprezar a busca contínua pelo conhecimento que Jesus disse que liberta, pela orientação de Deus através da palavra, por buscar ouvir a voz de Deus através da palavra, por aprender da palavra, porque quando eu começo a me desligar da palavra, a deixar a palavra de lado, a não buscar intimidade, comunhão com a palavra, eu começo a sofrer uma morte espiritual. Por quê? Porque o simples ato de me não dar atenção à palavra já é um pecado. Porque Deus nos orienta em toda a Escritura que nós devemos buscar a palavra, ansiar pela palavra, desejar a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a voz do próprio Deus falando conosco. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você vai ouvir pela palavra. Se você despreza a palavra, isso é um sinal categórico que você não está nem aí para o que Deus está dizendo para você, para o que Deus tem a dizer a teu respeito. Então isso já é um pecado. E a pessoa começa a morrer espiritualmente. Ela começa a não querer mais ir para a igreja, tudo aquilo que nós já falamos. Não começa a não querer mais ler a palavra, não quer mais orar, não tem prazer em estar na igreja, em estar nos cultos, em estar em oração, não tem prazer mais na lei de Deus, na presença de Deus. Ela está morrendo espiritualmente, ela está recebendo o pagamento pelo seu pecado, que foi desprezar a lei de Deus, desprezar a palavra, e mesmo que sem intenção, ela começa a se enfraquecer e começa a deixar de lado a palavra, deixar de lado a obra de Deus. Então entenda, pecado é aquilo que eu faço mesmo sem intenção. Eu estou desobedecendo a Deus, eu estou transgredindo mesmo que não seja intencional. Então Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a vida eterna, ela só pode me alcançar, ela foi me dada por Deus. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, foi me dado gratuitamente o dom da vida eterna, o dom de passar da morte para a vida. Ou seja, quando o Senhor Jesus nos buscar, quando o Senhor Jesus nos levar, quer seja num arrebatamento coletivo ou quer seja individualmente, eu nunca vou morrer, você nunca vai morrer, você vai viver eternamente. Agora, se com Cristo ou sem Cristo, é uma escolha nossa no nosso dia a dia. Tá bom? Então guarda essa palavra no teu coração e dedique tempo a buscar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a entender a palavra de Deus, a buscar a voz de Deus pela palavra, para que você não caia em pecados, né? Você não, sem intenção, você não cometa pecados, não cometa erros. Por quê? Porque mesmo que sem intenção, o castigo virá, o pagamento, o salário do pecado virá para a nossa vida. Fazendo com intenção ou sem intenção, o salário virá do mesmo jeito. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e glorioso Pai. Senhor, está aí a Tua palavra poderosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Senhor, mais uma vez nos ensinando, Pai querido, a como guardar a Tua palavra, como nos livrarmos, Senhor, do pecado, como nos mantermos longe do pecado, como, meu Deus amado, ó Pai querido, não cairmos na cilada que é o pecado, meu Deus amado, que é errar o alvo, é errar a direção, meu Deus amado, é mesmo que sem intenção nós infringimos a Tua lei, desobedecermos ao Senhor. O Senhor nos deu o caminho, Pai querido, que é meditar na Tua palavra, é ter amor pela Tua palavra, é guardar a Tua palavra no nosso coração. Meu Deus amado, e nós
peço, Pai querido, que nessa oportunidade o Senhor venha nos fortalecer, o Senhor possa, meu Deus, nos dar direção, ó Pai querido, para que nós venhamos a cada dia estar mais e mais na Tua presença, mais e mais fortalecidos pelo Senhor, mais e mais guiados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo através da Tua palavra, que nós possamos, ó Pai querido, ter prazer na Tua lei, ter prazer na Tua palavra, ter prazer, Senhor, em buscar, ó Pai querido, Senhor, a Tua voz através da Tua santa palavra, porque nós sabemos, ó Pai, que através da Tua palavra nós ouvimos a Tua voz, nós ouvimos a Tua direção, nós recebemos direcionamento do Senhor para a nossa vida, para os nossos caminhos, para a nossa família, para que nós possamos viver de uma forma abundante, de uma forma próspera na terra, para que nós sejamos felizes e tenhamos alegria no Senhor dia após dia. Meu Deus, segura na mão dos teus filhos, segura na mão do teu povo, aquele que vai sair agora, que vai trabalhar, leva em paz, leva em segurança, guarda, livra de todo o mal, ajuda os teus filhos, Pai querido, no dia a dia, para que eles possam ter a lei do Senhor, a tua palavra guardada no coração, para que eles não venham pecar contra ti, para que eles não venham cometer, Pai querido Senhor, nenhum pecado, Pai querido Senhor, meu Deus amado, sem intenção, que eles estejam vigilantes, ó Pai, como o Senhor Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, que nós sejamos vigilantes, que nós estejamos, Senhor, na torre de vigília, dia após dia, vigiando, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que nós sejamos retos e fiéis diante do Senhor, e que o Teu nome possa ser glorificado na nossa vida, por onde quer que nós andarmos, que aonde nós estivermos, a luz do Senhor possa resplandecer sobre nós, e a santidade do Senhor possa, Pai querido, alcançar aqueles que estão ao nosso redor, e o nome do Senhor ser glorificado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Fica com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Lembra-se sempre, irmãos, o que Paulo nos ensinou: o salário do pecado é a morte. Então, cometeu o pecado, o salário virá. Você vai ser pago por aquilo que você fez, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É que você seja feliz, viva com Ele eternamente. Tá bom? Deus te abençoe, fiquem todos com Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Me dá o prazer, o privilégio de ter você aqui comigo nessa comunidade. Todos os dias, nas minhas orações, eu oro por você, eu abençoo a cada um dos membros do canal, aqueles que estão me ajudando, que fazem parte dessa jornada juntamente comigo, tá bom? Então que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial. Muito obrigado pelo teu apoio, pelo teu carinho, por estar aqui comigo todos os dias. Você que ainda não deixou o seu joinha, deixa o seu joinha aí, é muito importante para mim e para o canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, e assim ele indica para mais e mais pessoas serão alcançadas por essa palavra e vai aprender com o Espírito de Deus através da palavra. Tá bom? Deus te abençoe, e nunca se esqueça do que eu sempre te digo: vai lá e brilha, porque o Senhor é contigo.